Vamos lá, turminha, na página 55 agora. A interpretação oral. Que impressões e emoções você teve ao ler esse conto? Compartilhe a experiência com os colegas. A gente vai estar compartilhando pelo Zoom. Qual parte do conto causou mais tensão em você? Né? Eu acho que foi a parte em que as peças, né, do quebra-cabeça, elas começaram a se mexer sozinha, né? Deve ter dado aquela tensão, né? E aí a gente fica, né, com a emoção, né, a flor da pele. Número 3. Como você reagiria se estivesse no lugar do personagem do conto? Eu iria morrer de medo, né? Número 1. Interpretação escrita. Quais são os personagens do conto que você leu? Então, nós lemos o menino, sua irmã Beth. Então, os personagens foram o menino, né? Vírgula, sua irmã Beth, vírgula, seus pais, vírgula, os vizinhos também, né? E um suposto fantasma, que foi só uma suposição, né? Número 2. Contorne a imagem que indica onde passa a história que é narrada nesse conto. Então, seria a primeira imagem ou a segunda imagem? É a segunda imagem, né? Número 3. Quem narra o conto e o suspense, de suspense e mistério que você leu? Então, quem narra? O menino que se mudou para o antigo sobrado, né? Com sua família. Então, quem conta o suspense é o menino, né? Número 4. Assinale a alternativa que apresenta como esse tipo de narrador é classificado. É um narrador personagem ou é um narrador observador? Porque aqui está falando de personagem, né? Então, é um narrador de personagem, né? Vamos agora na página 56. Como o menino se sentiu ao se mudar para aquela casa? E por que ele sentia assim? Então, ele se sentia muito feliz por morar em um lugar espaçoso, né? Um lugar grande. Número 6. O que os vizinhos diziam sobre a casa? Que era mal assombrada, né? Que alguém contava por lá, que alguém cantava por lá todas as sextas-feiras. Era esse o boato que diziam os vizinhos, né? Número 7. Qual é a explicação que o menino dava aos vizinhos sobre os barulhos da casa? Ele dizia que as casas antigas, né, como aquela, são o quê? Revestimentos e assoalhos de madeira. Então, eles estalam por causa da mudança, né, de temperatura. Então, ele vai estalando, né, o barulho, né, fazendo aquele barulho no assoalho. Número 8. Sublinhe no trecho abaixo as expressões que indicam o tempo, ou seja, quando o acontecimento dos narrados ocorrem. Então, aqui vocês vão sublinhar, né? Aonde que acontecia? Olha lá, sublinhe no trecho abaixo as expressões que indicam o tempo. E que tempo? Certa noite. Lavinha, lá na página 56. Certa noite, 3 anos atrás, foi o tempo, né? Que o menino contava. Certa noite, vocês vão lá e grifem. Certa noite e 3 anos atrás. Número 9. Na página 53, o narrador fala de um fato impressionante
Leia o trecho e responda as questões. A qual fato impressionante o narrador se refere? Ele sentia um ar gelado, perto dele, e as peças do quebra-cabeça começaram a tremer. Depois flutuaram, e se encaixaram no lugar certinho. Tá bom, Lavínia? Página 57. Pinte o relógio que indica o horário em que esse fato impressionante ocorreu. Então, vai ocorrer no terceiro relógio, Letra C. Qual foi a reação do menino ao ver as peças do quebra-cabeça se movimentarem sozinha? Ele ficou tão assustado que não conseguiu se mexer. Depois, quando teve a impressão de ouvir passos afastando, gritou e saiu correndo, escada abaixo. Letra D. Qual foi a segunda surpresa que aconteceu naquela noite? O quebra-cabeça estava montado, formando a imagem de uma casa no jardim florido. Letra E. Segundo o menino, que a imagem deveria ser formada no quebra-cabeça. O cenário de uma guerra espacial. Então, seria o cenário de uma guerra espacial. Letra F. No dia seguinte, depois que o susto passou, o que o menino e sua irmã fizeram? Foram até a biblioteca pesquisar o tema. Número 10. No conto, há um espaço em branco para a explicação daquele tipo de evento. Invente e escreva uma explicação a seguir. Aí, no caso, tem que inventar, tá bom, Davi? Tá bom, turminha? Tem que inventar. Na página 58, número 11, assinale as imagens que apresentam as flores citadas no último parágrafo do conto. É a primeira imagem, é a segunda imagem ou a terceira imagem? A segunda imagem, tá? O conto lido apresenta a situação inicial, conflito, clímax, momento de maior tensão e desfecho. Associa as partes do conto aos acontecimentos do texto. Então, primeiro é inicial, o segundo seria conflito, e o terceiro, o clímax, e o quarto, o desfecho. Então, primeiro, o menino e sua família se mudaram para um antigo sobrado, número 1. Depois, as peças do quebra-cabeça começaram a se movimentar sozinha e o quebra-cabeça foi montado. Então, essa seria número 3. Então, primeiro ficou o menino e sua família, eles se mudaram para um antigo sobrado. Depois, certa noite, quando seus pais haviam saído, algo impressionante aconteceu, número 2. Depois, as peças do quebra-cabeça começaram a se movimentar sozinha e o quebra-cabeça foi montado, número 3. Depois, a casa do menino e de sua família passou a ter o jardim mais bonito da rua, cheio de margaridas brancas, número 4. O conto Recado de Fantasma narra uma história real ou fictícia? Real ou fictícia, Lavinha? Fictícia. Então, o conto de mistérios, de mistério e suspense, é um texto ficcional que pretende despertar sensações
e tensão ao leitor. Por ser uma narrativa, apresenta a situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Além disso, a história se passa em um lugar sombrio e possui poucos personagens, e o narrador pode ser personagem observador, ok? Então, nós vamos finalizar com a nossa aulinha do dia 27 aqui, tá bom? Agora nós vamos para ciências, ok?